é uma das mais lindas, tá? Eu acho uma das mais lindas. Porque não é uma guerra contra as sombras, é um reencontro da nossa alma com a nossa própria luz. E o que diferencia a apometria de outras terapias é a profundidade, porque ela não trata apenas o sintoma. A gente vai lá na causa vibracional do problema. Ela acessa o campo quântico da alma, o campo onde tudo é energia e informação. E eu vou te dizer aonde tudo começa. Chega aí, meus amores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse vídeo aqui, que hoje eu quero te explicar com profundidade uma das maiores dúvidas que eu tenho aqui nos comentários e lá no suporte do WhatsApp. O que é a apometria? Para que ela serve? Como ela atua? E por que esse tratamento é uma das técnicas espirituais mais completas, mais segura e mais transformadora que existe? Muito, muito, muito profunda. A apometria, ela é um tratamento espiritual e energético. Mas, acima de tudo, ela é um caminho de autoconhecimento e expansão de consciência. E eu quero que você entenda isso como uma aula aqui agora, porque quanto mais você compreende sobre energia, mais livre você se torna. Eu sempre falo isso nas minhas leituras, que o conhecimento, ele liberta, e hoje esse conhecimento vai libertar você, pode ter certeza. Convido você a ficar comigo aqui nesse vídeo até o final, que você vai entender não só sobre a apometria, mas também sobre energia, sobre a roda da vida. Meu amor, a palavra apometria, ela vem do grego e ela significa medir além, ou seja, medir aquilo que está além do corpo físico, o que está no corpo espiritual, no corpo emocional e também no nosso corpo mental. E na prática, a apometria, ela é um conjunto de técnicas, tá? Que a gente utiliza para poder fazer essa limpeza poderosa. São pulsos magnéticos, comandos quânticos, entre outras possibilidades. Tudo isso desdobrando os corpos sutis para que seja uma limpeza profunda. Então a gente vai mexer no corpo físico, etérico, emocional, mental, o búdico, o átmico, permitindo nesse momento acessar as memórias, os traumas, as magias, os pactos, as obsessões que estejam aí atuando em múltiplas dimensões, vida presente, vida passada, simultânea, paralela, tudo. E o que diferencia a apometria de outras terapias é a profundidade, porque ela não trata apenas o sintoma. A gente vai lá na causa vibracional do problema. Ela acessa o campo quântico da alma, o campo onde tudo é energia e informação. E eu vou te dizer aonde tudo começa. E tudo no universo é energia, e tudo no universo é vibração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso geram ondas que formam o nosso campo áurico, que são os nossos corpos espirituais. E é nesse campo que ficam gravadas as memórias de todas as nossas experiências, dessa vida e de outras, como eu falei, paralelas, simultâneas, né? São muitas, muitas, muitas experiências que a nossa alma traz. E através da apometria, o terapeuta que está ali tratando, ou a terapeuta, né, junto com uma equipe espiritual, desdobram ali os corpos sutis de quem está sendo assistido e acessa essas memórias para identificar a origem dessas energias que estão bloqueando o seu caminho, o fluxo da sua vida. Esses bloqueios, eles podem vir de vários locais. Pode ser magia, pode ser inveja, pode ter ataque espiritual, mas também de padrões emocionais, traumas e as personalidades múltiplas, que são partes da nossa própria alma que ficaram presas ali em dor, medo e culpa. E quando essas partes elas são localizadas, a gente resgata elas junto com a espiritualidade, as acolhe, as cura e também depois a gente reintegra ela em luz. É como se fosse sendo restaurado a sua matriz original, você entrando na sua essência divina de forma ali perfeita. Eu costumo dizer que é como se fosse uma flor de lótus e um bebezinho nascendo daquela flor de lótus, puro e limpo, sabe? E essa também
É uma das dúvidas mais comuns. Porque assim, como é que pode um tratamento acontecer à distância? Meu amor, eu vou trazer uma resposta para você, que ela é muito simples, mas também muito profunda. É porque é quântico. A energia, ela não conhece tempo, ela também não conhece espaço. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender total como é que isso acontece. Não tem um sinal de Wi-Fi que conecta os aparelhos sem fio? A apometria é exatamente assim. Ela se conecta diretamente ao campo vibracional do assistido, ou da casa, ou do local que vai ser limpo, através da autorização da pessoa, do seu eu superior e também ali com o acesso do mentor. E esse acesso ele é feito por frequência, não por presença física, não tem essa necessidade. Durante o tratamento, quem está sendo assistido é acompanhado pelas suas equipes espirituais e pelas equipes espirituais do terapeuta, sabe? Então também existem, como eu tenho a Colônia Luz e Consciência, também existem outras equipes espirituais. Tem as naves arcturianas, são planos interdimensionais aí atuando na limpeza, na cirurgia espiritual, na reprogramação mental e tudo mais. Porque tudo isso ocorre sob supervisão de o criador de tudo que é, do conselho kármico, ou seja, quem tem ali realmente o poder de autorizar as liberações conforme o aprendizado de cada um, de cada espírito, de cada alma que está ali sendo tratada. Após o tratamento, o que a maioria das pessoas relatam quando fazem a apometria é leveza, uma clareza mental, conseguindo tomar decisões, retirando as escamas dos olhos, enxergando a verdade. Sono muito profundo, também restaurador, quando a pessoa consegue descansar. E uma sensação de estar de volta ao eixo, de reconexão com a fé e com o propósito. Agora também tem outras pessoas que percebem as mudanças muito mais rápidas na vida prática, que são a retomada das vendas, conseguindo um emprego, melhoria nos relacionamentos, energia para trabalhar, liberação de dores antigas, equilíbrio emocional, abertura dos caminhos, meu amor, de forma assim surpreendente. Mas é importante lembrar que a apometria ela não é mágica, ela é um tratamento, tá? E como todo tratamento, o resultado ele vem do conjunto entre a técnica e o comprometimento interior de cada assistido. E aqui eu quero ser muito clara com você. A apometria, ela faz a limpeza, retira o que não pertence à luz. Mas quem sustenta a nova vibração é você. Essa é a responsabilidade do assistido, é a autorresponsabilidade que a gente chama. Porque de nada adianta fazer uma limpeza profunda e continuar alimentando baixa vibração, como o sentimento de raiva, de culpa, o vitimismo, o julgamento. Porque a energia, ela é frequência. E se você volta a vibrar baixo, você se reconstrói ali com aquelas pontes que foram derrubadas, com aquela energia que foi retirada. A espiritualidade acabou de retirar tudo, a gente faz aquele trabalho e ele pode sim retornar se você mantém a tua frequência baixa. Por isso, quem faz apometria comigo tem também o pós-tratamento para poder eu te ajudar a estar ali sustentando essa energia alta por mais tempo. E eu costumo dizer que a apometria ela é como um banho de luz na nossa alma e na nossa vida. Mas imagina você tomar um banho e depois cair numa poça de lama. Vai precisar limpar tudo de novo, né? E é assim exatamente que acontece. Por isso é bem essencial mesmo você unir a apometria com o seu trabalho de reforma íntima. Vou dizer que não é nem essencial, é imprescindível. Autoconhecimento, vigilância mental, tudo isso é uma combinação que vai consolidando as mudanças e criando estabilidade energética no teu campo e abrindo os teus caminhos. A apometria, ela também trata as obsessões, tá? Espirituais graves. Não só as leves, as graves também. Inclusive, casos com magos negros, supermagos, feitiços, energia de destruição, formas de pensamentos e sentimentos enviados por outras pessoas até você, ou às vezes aquela criada por nós mesmos. E durante esse processo, essas forças elas são rastreadas, neutralizadas e encaminhadas a plano de luz. Quem não aceita ser encaminhado é retirado do campo por conta da frequência energética, porque na apometria a gente não faz nada à força, o trabalho é dentro
da justiça divina. E é importante você compreender quando uma magia é desfeita, tá? Porque no astral ainda existe um pacto entre o mago e o contratante. Então, por isso, o trabalho continua sendo acompanhado ali pelas equipes de luz para impedir que a energia seja refeita. Mas se você mantém a vibração baixa, ódio, medo, vingança, raiva, tristeza, tudo isso, essa própria vibração, ela pode reabrir aquele portal com essa energia, com esse pacto. Por isso, pós-tratamento que eu passo dentro do meu trabalho é tão importante quanto a sessão e precisa ser feito integralmente, tá, meus amores? Após a apometria, o campo energético, ele precisa de sustentação por alguns dias, tá? E aqui eu vou explicar para você por que isso aí. É um período de estabilização, onde os corpos sutis eles vão se reencaixando e a nova frequência vai ali se consolidando. Então, nesse período, é essencial você manter pensamento elevado, evitar reclamação, discussão, brigas, mágoas, discórdias. Também é muito importante praticar oração, meditação, o evangelho do lar, que é maravilhoso, e usar decretos e mantras de proteção. Essa fase é onde o conselho kármico está ali observando sua postura. Se você se mantém na luz, o aprendizado é consolidado e muitos desses karmas são finalizados definitivamente após a sessão de apometria. Agora, se você não consegue concluir esse aprendizado, vai ter que fazer uma nova sessão de limpeza para aquela situação, até que o conselho kármico autorize a finalização daquele karma, daquela situação, daquele desafio, daquele aprendizado. E existem 2 formatos de tratamento para a técnica da apometria dentro da luz e consciência. Eu tenho a apometria individual, que é um tratamento canalizado e personalizado conforme cada pessoa e o seu caso, que ela está vivendo. Porque cada alma, cada pessoa é única, exclusiva. Então esse tratamento ele é direcionado especialmente para você, naquele momento da sua evolução com aquilo que você está passando. Também tem a apometria coletiva, que é um trabalho mensal de manutenção energética e também de limpeza profunda, onde cada pessoa participa dentro da sua própria cúpula de luz, sem misturar energia com os outros participantes, e recebe a limpeza e o equilíbrio dos seus chakras, retiradas de implantes, chips, microchips, limpeza da sua residência e mais um tema específico guiado pela espiritualidade que cada mês vem trazendo um tema diferente para ser tratado. Eu costumo dizer que a apometria coletiva é a nossa faxina da alma, uma forma de a gente manter o campo limpo e o lar harmonizado e a consciência se expandindo mês a mês, porque como você está dentro da tua cúpula individual, o teu tratamento, apesar de coletivo, as bênçãos e as limpezas, elas são individuais, de acordo com o que você está vivendo, de acordo com o que o conselho kármico está liberando para você e o criador de tudo que é. E aí, meu amor, um ponto muito importante que as pessoas ainda confundem sobre a apometria são as personalidades múltiplas. Elas não são entidades externas, tá? Elas são as nossas partes. São fragmentos da nossa alma que ficam presos em memórias de dor, de culpa, de medo e que às vezes resistem ao processo de cura. Sim, meu amor, elas resistem e são elas que colocam a gente nessa resistência. Essas partes podem tentar retornar o comando da vida, criando o quê? Autossabotagem, medo do novo, desânimo, procrastinação, e isso pode acontecer muito depois de uma sessão de apometria. Na apometria, essas personalidades, elas são localizadas ali naquele momento, tratadas, reintegrada à luz, para que você se torne como um ser perfeito, inteiro, novamente. Mas essa é uma das partes do processo. É uma das mais lindas, tá? Eu acho uma das mais lindas. Porque não é uma guerra contra as sombras, é um reencontro da nossa alma com a nossa própria luz. Mas precisa entender que quando a gente repete as mesmas posturas, o mesmo caminho, essas personalidades podem ressurgir desarmônicas de novo, tá? E durante o tratamento,
É comum que a espiritualidade encaminhe pedidos também ao conselho kármico. Nesse momento, a gente pode pedir a dissolução de karmas, de contratos, de votos. Para que esse pedido seja aceito, é preciso que você esteja vibrando na frequência da justiça divina, que é a vibração da aceitação, do aprendizado, do perdão, da mudança interior e entender por que aquilo entrou na nossa vida. Quando você reage aos desafios com consciência, a justiça divina, ela age rápido. Mas se você permanece na revolta, o ciclo se repete. Por isso, a apometria é também um treino da consciência e maturidade espiritual. E quem está lá na jornada sagrada está vendo isso na prática, porque lá a gente tem um módulo só de justiça divina. Mas voltando aqui à apometria, com o campo limpo e o corpo, né, espiritual ali limpo, os nossos corpos, os nossos meridianos, os nossos chakras, eles vão todos se reorganizando. E a alma entra novamente em ressonância com o fluxo da vida, a prosperidade, o amor, a saúde. Isso não é uma recompensa, é a nossa frequência natural, a frequência da nossa alma em harmonia. E ela volta pra gente. E na apometria, a gente pode trabalhar também abertura de caminhos, ativação de prosperidade, reprogramação mental, que é muito poderosa com a apometria, porque toda abundância, ela começa com uma frequência vibracional. E quando a mente e a energia se alinham, a realidade começa a responder imediatamente aqui, ó, meu amor, no plano terreno, no aqui e no agora. Deixa eu só beber uma aguinha aqui um minuto. E para você continuar entendendo mais sobre a apometria, eu vou te falar agora sobre a autoapometria. Existe também a autoapometria, não sei se você já conhece, lá no meu canal, portal Luz e Consciência, que é a prática de autolimpeza e autocondução energética, onde a própria pessoa, de forma consciente e guiada, acessa e harmoniza o seu campo de energia. A autoapometria, ela foi criada para isso. Só que na autoapometria do canal Luz e Consciência, nós aplicamos os mesmos princípios que a apometria tradicional, como eu falo para você, eu trago os mesmos protocolos com os pulsos mentais, os comandos quânticos, as reprogramações, o desdobramento consciente dos corpos sutis, tudo isso de forma muito segura, orientada, totalmente assistida pela tua equipe espiritual e pela equipe da colônia Luz e Consciência, mas ela tem como objetivo principal ensinar você a reconhecer e cuidar da tua própria energia, desenvolvendo ali o que? O autodomínio, a sensibilidade vibracional, a presença, a tua intuição, junto com uma limpeza energética. Ela vai atuando ali como uma ferramenta de manutenção também para quem faz a apometria, para quem faz o tratamento da apometria e elevação vibracional. Então ela ajuda a limpar todas as cargas emocionais, formas, pensamentos, fragmentos em ambientes, quando a gente faz autoapometria para o ambiente, padrões mentais de autossabotagem e, meu amor, limpa e quebra até demanda, tá? Porque a autoapometria, ela é muito forte. E na autoapometria guiada, como eu falei para vocês, do canal Portal Luz e Consciência, é uma experiência que eu trago para vocês ainda muito mais profunda, tá? Porque ali eu conduzo você com uma voz. Eu conduzo na minha voz, eu canalizo aquilo ali e direciono esse processo junto com você, junto com essa egrégora de luz que é a Luz e Consciência. E enquanto você pode ali se entregar àquela condução, as suas equipes espirituais, a colônia Luz e Consciência, para elas irem atuando ali nos bastidores, fazendo as limpezas energéticas que você precisa, os resgates na sua residência, no seu campo espiritual, reprogramando a sua mente dentro dos seus corpos sutis. E aí você fica consciente ali, você não perde a consciência, mas o seu campo espiritual ele é tratado com a mesma potência de uma sessão apométrica supervisionada. E a autoapometria guiada, ela é ideal para sustentar a vibração aí entre uma limpeza e outra. Para quem pergunta, né, o que eu faço entre uma limpeza e outra? Também você pode estar fazendo a autoapometria guiada. Isso vai ajudar a recarregar a alma ou simplesmente você se reconectar com o seu eu superior. E aí, meu amor, é onde os caminhos se abrem, né? E com o tempo, você praticando ali, você começa a perceber que você começa a ser
autor da tua própria cura. O coautor, junto com o terapeuta, no caso do canal, sou eu, reconhecendo a tua libertação. Começa a acontecer muita libertação na sua vida, quando a gente aprende a cuidar da nossa energia, com amor, com consciência e também com sabedoria. E meu amor, a apometria, ela é sim uma ferramenta de ascensão, de reconexão com a sua essência divina e com o seu propósito aqui na Terra. E eu vou te dizer, foi a técnica que me tirou do fundo do poço e transformou completamente a minha vida, quebrando todas as demandas e abrindo o caminho, não só para viver meu propósito, mas também para viver livre, feliz, sabe? De alma leve. Então, essa técnica, ela ensina você a entender sobre a energia, a reconhecer o que é seu e o que não é, a sustentar a tua própria luz com consciência. Por isso eu sempre digo, a apometria, ela não é só um tratamento, não. Ela é um caminho de despertar espiritual. E eu vou dizer que se você sente a sua hora, se chegou a sua hora de entrar nesse portal da apometria, eu vou deixar aqui embaixo os links para você. O link do canal de autoapometria, Portal Luz e Consciência, o link se você quiser agendar um tratamento de apometria comigo e um link também se você quiser agendar participar do tratamento da apometria coletiva. Agora, se você quer aprender a aplicar isso em você mesmo, nas pessoas que você ama, na sua casa e viver uma experiência de apometria maravilhosa, eu vou deixar para você um convite aqui para você ficar ligadinho, ligadinha aqui nesse canal. No canal, no outro canal, né? Porque são 2 canais falando de apometria muito forte e também nas outras redes sociais, porque tá vindo aí a abertura da próxima turma da apometria Luz e Consciência. Você terapeuta para você e para as pessoas que você ama e podendo trabalhar com isso e também viver a prosperidade que a apometria traz para sua vida. E meu amor, quando uma alma desperta, o caminho se ilumina. Bota isso dentro de você. Gratidão, meus amores. Eu vou convidar você a dar um like, um hypar nesse vídeo, a compartilhar esse vídeo para outras pessoas que precisam conhecer o poder da apometria e também compartilhe o canal Luz e Consciência para todo mundo tá lá sendo tratado pela autoapometria guiada poderosa. E ó, um grande beijo, gratidão e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.